Bom dia, eu sou Carlos Estevão Simonca, sou biólogo, professor há 33 anos, tenho 56 anos de idade, trabalhei no Brasil durante esse período de tempo como biólogo e agora eu moro cá em Portugal, onde eu desenvolvo pesquisa científica na área de biologia marinha. Bom, o que seria um vírus? Eu não quero entrar em detalhes sobre se vírus é uma entidade viva ou não é viva, o que é vida, o que não é, porque demandaria muito mais tempo. Mas os vírus eles diferem um pouco, ou muito, dependendo do ponto de vista, dos organismos convencionais, dos seres vivos convencionais. Os seres vivos mais comuns, digamos as entidades vivas convencionais, comuns, são os seres celulares, cujo corpo é formado por entidades, por casinhas, tijolinhos chamados de células. Existem aqueles organismos que têm apenas uma célula, como as bactérias, como os protozoários, amebas, por exemplo, alguns fungos, muitas algas, e existem os organismos chamados de multipluricelulares, que são, existem fungos pluricelulares, algas pluricelulares, e as plantas e animais são totalmente pluricelulares. A célula é como se fosse uma fábrica, é uma entidade que tem autonomia, capacidade de produzir recursos, de corrigir seus problemas, os seus defeitos, de se regenerar. A célula é formada por uma membrana lipoproteica de proteínas e gorduras, possui no seu interior um núcleo, que seria a presidência, a diretoria, o cérebro dessa fábrica. Esse núcleo contém uma espécie de HD, tal como o HD de um computador. Molécula de DNA, também temos as moléculas de RNA. DNA e RNA são moléculas semelhantes aos HDs dos nossos computadores, que armazenam no seu interior todas as informações sobre essa fábrica chamada célula, contém informações sobre as moléculas que devem produzir, informações sobre a reprodução da célula e informações sobre a regeneração da célula caso ela sofra algum dano. E no meio da célula um fluido chamado de hieloplasma, onde toda a máquina química da célula acontece. Acontece que um vírus, tudo indica que deve ter surgido há milhões e milhões de anos a partir de células. Nesse momento os vírus não têm células. Os vírus eles são formados por uma molécula ou mais de DNA ou RNA, que é algo em comum com todos os demais seres vivos. DNA e RNA, o HD da vida, como eu falei, moléculas com informações sobre tudo que o ser vivo é e o comando das suas atividades, inclusive reprodução. Só que os vírus eles não têm célula, não têm membrana plasmática, não têm a sua própria química, são apenas uma programação à deriva, vagando pelo mundo. É como se um organismo celular fosse um computador completo, onde a célula possui o HD, possui placa-mãe, possui placa de vídeo, placa de som. O vírus não. O vírus é como se fosse um pendrive, ou como aqui em Portugal se fala, uma pen. É pura informação. Um HD sozinho, ou um pendrive sozinho não executa atividades como um jogo, ou processador de texto, ou música, ou algo que o valha. Um HD solitário e um pendrive solitário tem apenas informações e precisam ser conectados a um computador para que as suas informações se expressem. Isso é um vírus. O vírus, na realidade, a constituição dele é uma ou mais moléculas de DNA ou RNA, envoltas por uma cápsula proteica, um capsídeo. Em alguns casos, pode existir também uma espécie de um envelope ao redor desse capsídeo. O vírus não tem autonomia, não consegue se reproduzir sozinho, autonomicamente. Ele não tem metabolismo. Metabolismo que é esse conjunto de reações químicas que toda célula tem, que lhe permite produzir as suas moléculas, gerir as suas dificuldades, corrigir os seus defeitos, se regenerar e se multiplicar. O vírus é como um HD, ou como uma pendrive, melhor assim, que quando se conecta a uma célula, transfere para essa célula a sua informação genética, tá? De gênese de origem, que é o DNA ou RNA. Essa informação, esse HD novo da célula,
destrói a informação original da célula, o DNA, o RNA, a diretoria dessa fábrica, e se coloca no lugar, como se fosse uma espécie de golpe de Estado. Isso é um parasitismo. A partir daí, essa nova informação genética, que é o vírus, vai comandar a célula, fazendo com que ela desvie a sua atividade convencional do dia a dia e se dedique 100% da sua atividade na reprodução de novos vírus, de novas moléculas de DNA ou RNA. Ao fim desse período, a célula se rompe, ocorre uma lise viral celular, e essa célula libera um monte de novos pendrives ou HDs, que são os vírus. Quer dizer, o vírus ele é um parasita intracelular, obrigatório, ele é pura informação genética, ele é puro DNA e RNA envolto por proteínas, ele dá um golpe de Estado na célula, ele depõe a informação original da célula e se coloca como sendo o novo núcleo dessa célula. E a célula agora passa a ser uma máquina de produção de novos vírus, liberando-os e o processo se reinicia. Ou seja, o vírus ele é programação pura e a única finalidade dele é escravizar a célula para que ela produza novos vírus. O que é em comum entre um ser vivo convencional celular e um vírus seriam, primeiro, presença de DNA ou RNA, que é a molécula da vida, que contém as informações da vida. Segundo, são feitos dos mesmos materiais que os seres vivos celulares, proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, e é capaz de se reproduzir, só que apenas a partir do metabolismo de uma célula hospedeira. Uma pergunta. Seria possível um vírus ser construído em laboratório? Sim. E a tecnologia utilizada para edição ou reedição do DNA de um vírus é a mesma tecnologia que poderíamos e usaremos no futuro na remodelação de DNAs de outros seres vivos, como fazemos atualmente com o DNA de seres chamados hoje de transgênicos, em que a informação de um ser vivo é acrescida de trechos, pedaços de DNA ou genes de outros seres vivos. Então hoje temos, por exemplo, milho, que contém no seu DNA porções do DNA de bactérias essas que no seu material genético têm a possibilidade de produzir venenos, como no caso do milho, capaz de afastar ou de matar insetos. Então essa técnica de recombinação in situ ou laboratorial ou in vitro de ácidos nucleicos, o modus operandi, a ideia é muito antiga, só que a tecnologia, agora a maneira, a facilidade com que somos capazes de fazer, hoje é uma realidade. E o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, quem tem um mínimo de conhecimento na área de genética já deve ter percebido que ele é todo picotado, todo editado, todo remendado, e já desde 2015 os virologistas sabem que há um hibridismo. Originalmente a justificativa era a ciência pura, apenas para se entender como se um vírus, como que um vírus pode ser reeditado, criado, mas o perigo de uma quimera como essa, escoar pelo ralo, escapar das mãos e se adaptar a uma planta, a um animal, até mesmo um ser humano, creio que o limite para se justificar uma pesquisa nesse naipe é muito questionável, tem que ser muito ponderada. Ou seja, permanece a dúvida. Muito obrigada, professor Carlos Estevam Simonca. Espero que o pessoal que está aí curtindo amplie o seu conhecimento a respeito da biologia dos vírus. E caso alguém queira se aprofundar ou discutir, a minha questão é meramente científica e não é política. Eu lido com fatos e não com julgamentos. Pode entrar em contato comigo pelo mesmo nome, Carlos Estevam Simonca, pelo Facebook. Obrigado.